Repitam assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo e pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Segunda a Timóteo, aqui é São Paulo escrevendo para Timóteo. Sim ou não? Todos vão ter que obedecer São Paulo. Aleluia. Tem que fazer o que o São Paulo está mandando fazer. E São Paulo dava cada uma nos corintianos, irmãos, nos coríntios. Mas tudo bem, né? Vocês encontraram aí a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5. Está escrito: trazendo, aleluia, à memória a fé não fingida que há em ti, ou que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder ministrar a palavra hoje, que é um dia especial, Dia das Mães. É um dia em que nós estamos aqui celebrando. Quantas mamães tem aqui hoje? Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Daqui a pouco eu vou pedir para a minha esposa, vir aqui, fazer aqui uma oração, e nós estaremos abençoando a vida de todas vocês. Embora já tivemos o culto das mães ontem, Quantas de vocês vieram para o culto das mamães? Foi uma bênção ou não foi? Glória a Deus, O culto de homenagem ao Dia das Mães foi feito ontem, mas hoje a gente não deixa de orar, porque tem mamães que não puderam vir, e a gente vai abençoar a vida de cada uma de vocês em nome de Jesus. Queridos, a ministração de hoje vai falar sobre o poder e o papel das mamães na criação das gerações, o legado que uma mãe pode deixar para a sociedade e para as gerações futuras. Então, esse poder, irmãos, nós temos que levar como um poder inegociável. Existem coisas que nós não podemos negociar. Você quer um exemplo? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, e dos 3, eu brinco, irmãos, só para descontrair, para quebrar o gelo, até para vocês não verem minhas perninhas tremendo aqui, de falar com uma plateia tão distinta e seleta como essa plateia aqui da noite, Aleluia. Então as perninhas ficam aqui tremendo. Então, para descontrair, eu vou introduzindo algumas coisas. Isso é tática de homilética, de retórica. São algumas táticas que a gente aprende, Fazendo algumas brincadeirinhas assim, a gente vai quebrando o gelo. Então, embora eu seja um São Paulino de valor, meu pai inteligente me ensinou a ser inteligente como ele, portanto, São Paulino aqui da gema. Amém, queridos? E aí,
eu quis ensinar isso para os meus filhos. E aí eu consegui. Meu filho mais velho, São Paulino, meu filho do meio, pastor Marcelo Júnior, que vocês conhecem, São Paulino, e minha filhinha Débora, São Paulina também. Mas quando o meu filho mais velho tinha 5 anos, ou 6 mais ou menos, o tio dele, irmão da minha esposa, falou: eu vou levar o meu sobrinho para passear, tal, não sei o que, chegou, daí o menino aí, eu vou levar para passear, tal. Aí pegou, pôs o menino no carro e levou para passear. E aí, irmão, voltou o menino com a camisa do Palmeiras em casa, você acredita nisso? Camisa do Palmeiras, chapéu do Palmeiras, bola do Palmeiras, e comeu o McDonald's, levou para tomar sorvete, fez tudo o que o menino queria, e o menino virou palmeirense até hoje. Até hoje ele é um palmeirense. Mas eu negociei isso aí com ele. Eu deixei, eu não me coloquei na frente disso, eu não me opus, não fiz nenhuma oposição a isso, porque isso é negociável. Quantos estão aqui comigo e estão entendendo? Isso é negociável, foi uma opção. É lógico que ele foi comprado na cara dura, com sorvete, com algodão doce e tudo mais. Uma tarde prazerosa. Os prazeres da carne, olha, cuidado, hein, gente, com os prazeres da carne. Mas existem coisas que são inegociáveis. Diga para o teu vizinho: a palavra de Deus é inegociável. Fala para ele aí, meu irmão, fala para alguém que está do teu lado. A fé em Jesus Cristo é algo que nós não podemos negociar. Então, o papel das mães na formação espiritual das gerações é inegociável. Você, mulher de Deus, não pode deixar de ser um exemplo para os teus filhos no quesito espiritualidade. Aleluia. Há poucos dias minha esposa mostrou para mim, ela chegou com o celular dela e me mostrou uma mulher que estava filmando a filhinha escondida. Ela ficava atrás de uma parede assim, colocava, e a filhinha desse tamaninho, com a mãozinha levantada e orando: já abençoa Jesus, abençoa, não sei o que, e a mamãe filmando. Não foi, meu bem? A minha esposa falou: vem ver que coisa interessante. E a criança rodou a casa toda, e a mãe por trás, sem a menina perceber, a mãe foi filmando e colocou na internet. Está lá na internet, você deve assistir isso aí, alguma hora você vai ver. E aí a mãe escreveu assim, ou falou, comentou, não me recordo se estava escrito ou falado, mas ela disse assim: sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela me vê fazendo isso. Amém, irmãos? Sabe por que ela está fazendo isso? Ela está reproduzindo o que eu faço. É assim que eu oro, é assim que eu abençoo a minha casa, é assim que a minha filha me vê quando eu estou dentro de casa. Essa é a minha postura, por isso ela está imitando aquilo que eu faço. Amém, queridos? Em tempos de crise familiares, irmãos, que nós temos vivido, e a gente tem visto isso cada vez mais acontecendo, né? O tempo está passando e a gente tem visto muitas crises familiares, onde através dessas crises a gente vê que tem entrado muita confusão de identidade. Quer ver só? Existem mulheres que são a cabeça da casa. Quem já viu falar sobre isso? É a mulher que apita dentro de casa, ela que manda. E o marido tal tem que fazer o que a mulher quer. Irmãos, a coisa é terrível. Então isso é uma distorção do papel que Deus determinou, que está escrito lá na palavra de Deus. O marido é o cabeça, a mulher é a submissa, ela é a adjutora, mas a cabeça é o marido. O cabeça é o marido. Mas nós estamos vendo confusão. A gente tem visto essas confusões que estão mudando
transformando a identidade e enfraquecendo os valores que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Casamento, por exemplo, é um casamento entre homem e mulher, mas nos últimos dias, irmãos, nós temos visto uma inversão disso daí. E aí o que vai acontecer? Hoje, nessa geração, a gente não está vendo ainda muita coisa, mas para a próxima geração, podem acreditar, vocês verão o estrago que essa geração está causando para a próxima geração. Vocês verão o estrago que vai acontecer, porque estão mudando, está tendo uma confusão aí de valores que não são negociáveis. Existem coisas que não são negociáveis. Você pode negociar o time de futebol, você pode negociar o filme que vai ser assistido na televisão, você pode negociar uma série de coisas, mas a palavra de Deus não pode ser negociada. Não podemos negociar. Agora, nessa minha introdução, eu quero dizer para vocês que Deus ainda continua levantando mães que geram filhos no corpo e no espírito, mães estas que, como Lloyd e Eunice, transformaram não só os valores de Timóteo, mas também implantaram, semearam uma fé genuína no coração daquele rapaz que veio a se tornar um pastor da igreja de Éfeso. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mães que são capazes de transformar o coração das suas crianças, que são capazes de apontá-los para um destino de vitória, para um destino glorioso. Esse é o legado daquelas mães que são mães com o coração nas mãos de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Aleluia. Como eu disse, Timóteo, irmãos, ele era pastor da igreja que ficava ali na cidade de Éfeso, uma das 7 cidades que você vai encontrar no Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, uma delas é Éfeso. O Senhor Jesus, ele falou para João no Apocalipse, né? Ele disse: escreve estas coisas aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Sardes, todas aquelas igrejas ali. Então Éfeso é uma dessas cidades, é uma que tinha a igreja cristã ali, e o pastor que estava nesse tempo que Paulo está escrevendo aqui, a sua segunda carta, era Timóteo. E eu entendo, Auricélia, evangelista Auricélia, que Timóteo estava passando por uma crise naquele momento, porque vocês pensam que o fato de nós sermos de Deus não vai permitir que nós sejamos tentados? Vocês pensam, irmãos, que pelo fato de vocês terem vindo para a igreja, terem aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador, terem descido as águas do batismo, que isso vai te blindar e você, nada mais de ruim vai acontecer com você? Você não vai mais receber opressões do mundo espiritual, do mundo físico? Vocês pensam que vocês nunca mais vão ser afrontados, que nunca mais virá tentações contra vocês? Isso é um ledo engano. A verdade é que quanto mais você se aproxima da presença de Deus, quanto mais você vai abandonando as coisas desse mundo e vai se aproximando das coisas do Senhor, é aí que a batalha se torna ferrenha. É aí que o inimigo vai tentar se levantar contra você para te derrubar, para te trazer de novo para a presença dele.
para trazer você de volta aos grilhões que te aprisionavam há pouco tempo atrás. Mas nós estamos aqui nessa noite aprendendo pela palavra de Deus que Ele está interessado em te fortalecer e em manter você firme e te apontar para um destino de vitória. E só aquele que está entendendo e está recebendo aí, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E é interessante que nesse versículo de número 5, que eu vou pedir para a Jéssica colocar de volta lá, Paulo, percebendo que Timóteo estava passando por uma crise. É um pastor, mas tem crise, passa por momentos de dificuldade, momentos que fala, e agora? Passa, irmãos. O fato de ser pastor não deixa de ser homem, de ser ser humano. E na verdade, irmãos, eu não estou falando de todos os pastores, mas eu estou falando de mim, que sou pastor há mais de 26 anos, que cuido de vidas, que cuido de pessoas. Quantas vezes eu não dormi por problemas que não eram meus, eram problemas de pessoas que batiam na minha porta: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho está nas drogas, meu filho está prometido, o traficante disse que vai matar ele, pastor, o que eu faço? E quem consegue dormir, irmão Sidney, diácono Sidney, quem é que consegue dormir com as pessoas batendo na porta? Pastor, me ajuda, minha filha ficou grávida, se o meu marido descobrir, vai matar ela, pastor. Pastor, perdi o emprego, pastor, eu comprei a casa agora, perdi o emprego, e agora como eu pago a prestação do meu imóvel, eu vou perder, vou ser despejado, pastor. E cada uma dessas pessoas que vai batendo na porta de Timóteo, faz com que Timóteo entre numa crise existencial, entre numa crise, e agora? Quem poderá me defender? E nesse momento, então Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, sabe o que você tem que fazer? Você precisa trazer à memória a fé não fingida. Aleluia, a fé não fingida. Porque existe uma fé fingida nos dias de hoje, uma fé balela, uma fé fraquinha, irmãos. Fé que você vê as pessoas: eu sou da igreja, mas amanhã está lá, irmãos, tomando cachaça, está lá traindo a esposa, está lá fumando maconha, está lá no forró. Que fé é essa? Essa é a fé fingida, que no domingo está na igreja, mas na sexta está no sambão. No domingo está na igreja, mas durante a semana está mentindo, está enganando, está fazendo falcatrua. Essa é a fé fingida, que não te leva a lugar nenhum, porque com esse tipo de fé, quando essas pessoas encontram uma dificuldade, não tem ajuda de ninguém. Ficam lá na berlinda e ainda falam: Deus não está olhando, Deus não está vendo. Mas aquela fé não fingida, ainda que ele entre no vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, a tua presença está comigo. Ainda que ele entre ali na cova com os leões, ele sabe que é dia de jejum, o leão vai ter que jejuar. Ainda que ele é lançado na fornalha de fogo ardente, ele sabe que o quarto homem estará lá, aleluia, para dar livramento. Louvado seja Deus. Aquele que tem a fé não fingida tem a promessa de Deus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja Deus. Então está em crise, Timóteo, traz a sua memória, traz a sua lembrança, a fé não fingida, a
fé não fingida. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, queridos, eu pregando aqui, me faz lembrar, irmãos, que essas passagens da Bíblia nos mostram, né, o plano de Deus para o avanço do reino, que passa pela família. Como é que o reino de Deus vai crescer, se não passar o reino pela família primeiro? Tem que passar pela família. Eu vou te explicar isso aí melhor. Porque quando eu não estava no reino de Deus, eu era uma pessoa que estava na bebida alcoólica. Eu estava nesse mundo onde tinha um forró, onde tinha um sambão. Estava eu lá no sambão. Eu nunca usei mulheres, não fui de ficar agarrado com mulherada, né, meu bem? Graças a Deus, né? Mas eu gostava de ouvir música, eu sempre gostei de música. Eu não sei se vocês perceberam que eu gosto de música. Se não, quem já percebeu isso aí? Onde tinha uma música, lá estava eu. Ainda que fosse um forró, lá estava eu. Na bebida, nas carreirinhas de cocaína, injetava cocaína na veia. Lá estava eu, com a família em casa, com minha mãe desesperada, sem saber, 3 dias sem voltar para casa, minha mãe indo para as delegacias, para os hospitais, até para necrotérios. Aonde está aquele camarada? Não é como hoje que tem celular. Estou falando de alguns anos atrás, uns 40 e tantos anos atrás. Oh Jesus, assim eu estou me denunciando aqui, né, irmãos? Mas não tinha celular como tem hoje, que você localiza a pessoa. E a minha mãe desesperada. Quanta dor de cabeça eu dei para minha mamãe. Depois de casado eu continuei dando dor de cabeça para essa mulher que eu falei de manhã e volto a falar agora à noite. Irmãos, é um presente de Deus. Eu sou milionário, eu ganhei na loto, aleluia, glória a Deus, sozinho, eu ganhei sozinho, irmãos, porque ela é só minha, aleluia. Deus me presenteou uma mulher que me ama, uma mulher que cuida de mim, que às vezes é mais do que a esposa, do que a amante, a amada amante. Às vezes ela se torna até mesmo a minha mãe, e cuida de mim. Então hoje eu sou um bem-aventurado, porque eu tenho alguém que cuida de mim. Mas no passado ela pensou, na verdade no passado ela até me colocou para fora. Ela pegou minhas coisas, botou dentro da sacola, umas sacolas lá, umas malinhas, mochila, e botou para fora e falou: olha, vai embora. Eu não foi com esse tipo de pessoa que eu me casei. Eu me casei com um homem responsável, trabalhador, honesto, justo, e esse que está aqui na minha frente não é aquele homem. Se você voltar a ser aquele que eu me casei, você vai poder entrar de novo aqui dentro dessa casa. Então ela não tirou a possibilidade do meu retorno, mas tinha uma condição: vai e melhora, muda de vida. Aí eu fui, e por isso que eu louvo a Deus, porque ela não desistiu de mim. Ela só queria me dar um choque de realidade, me dar um chacoalhão. Eu fui chacoalhado, não aguentava ficar sem ela, sem os filhos. Eu corri em busca da minha libertação, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Então, aquela família que, ao me ver daquela forma, todos falavam para ela, falavam: deixa ele, larga dele,
esse cara não tem futuro, você não merece essa vida. Falavam isso para ela. Mas depois que eu entrei para o reino, Auricélia, que Jesus abriu os braços para mim, estendeu a mão, sabe o que aconteceu? Um por um da família começou a se converter, um após o outro, vieram tudo para essa igreja. Teve um tempo em que estava lotado, tinha mais de 30 pessoas só da família aqui na igreja. Hoje moram lá em Sorocaba, outros estão lá no Portugal, outros estão em tantos lugares por aí, né? Não estamos mais todos reunidos na mesma igreja, mas houve um tempo em que, através do testemunho, daquilo que foi plantado no meu coração, a família toda veio para a presença de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Aleluia! Então é por isso que eu volto a falar com vocês, que o avanço do reino de Deus passa pela família. Para que o reino possa ir para frente, irmãos, vai ter que começar numa casa, vai ter que começar numa família, vai ser através da sua família. Olha para o teu vizinho que está do teu lado e fala assim: a sua família vai ser um exemplo para muitas outras famílias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês vão ser referência lá no bairro que vocês moram. As pessoas vão bater na sua porta e vão pedir oração, vão falar: ora por mim, me ajuda em oração porque eu estou precisando. Então, meus irmãos, eu quero voltar aqui para o meu esboço e dizer que Paulo, então, ele escreve essa carta para esse Timóteo, que foi o que? Ele passou pela família dele, olha só, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Vocês estão percebendo o quanto que a família ela é importante no crescimento da obra de Deus e no avanço da obra de Deus, e também na sequência da obra de Deus na vida de uma família? As mamães que estão aqui, as vovós, tem vovó aqui, sim ou não? Olha quantas vovós que estão aí, aleluia, dá uma olhada ali, a palavra de Deus está falando de você hoje, vovó, está dizendo assim, essa fé que estava ali, uma fé inabalável, uma fé não fingida, ela estava em Timóteo, porque primeiro habitou na vovó. Vocês vovós, de manhã eu chamei várias vovós aqui para exemplificar, muitas cabecinha branca, e as pessoas olham, Fran, para aquelas vovós cabecinha branca, e olham assim e falam assim: qual é a primeira impressão, irmãos, que os jovens de hoje têm quando vê alguém de cabeça branca? Ah, você chegou, aleluia. Ela está certa ou não está, gente? Quando alguém vê uma pessoa cabeça branca, fala assim: aí está uma véia, um velho. Ainda não fala nem velha, velho, fala essa véia. É ou não é? Já vai denegrindo desde do modo de tratar a vovó. Essa véia aí não sabe de nada. Mas veja só, o que essa véia teve de influência, irmãos, ela ministrou a vida, a primeira pessoa que ela ministrou foi a vida da Eunice. A Eunice era uma pessoa cheia de fé também, filha de Lloyd. Lloyd ensinou a sua filha a ser uma mulher de fé. A Eunice ensinou Timóteo a ser uma criança, um rapaz de fé.
E através então desse ensino familiar, dessa sequência de pessoas que foram transmitindo de um para o outro, sabe o que aconteceu? No tempo certo, na hora certa, Timóteo ele é levantado como pastor de uma das maiores igrejas e uma das mais influentes igrejas de toda a Ásia Menor daquela época. Se você está entendendo isso daí, aplauda ao Senhor pela vida das vovós, pela vida das mamães que estão aqui, que tem o poder de exercer influência nas suas casas, que tem o poder de abençoar a vida dos seus filhos, dos seus netos. Minha netinha vai lá em casa e eu toda hora estou ensinando ela, vem aqui, vamos orar. Pego na mãozinha dela e ela pede a bênção. A gente não deixa, irmãos, não vai embora se não pedir a bênção, não entra em casa se não pedir a bênção para entrar em casa. Parece coisa forçada, não, nós estamos ensinando, porque há poder. Deus delegou poder para você papai, para você mamãe, para você vovô, para você vovó, para liberar bênção sobre os teus filhos, liberar bênção sobre os seus netos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus delegou essa autoridade, Deus liberou esse poder para vocês. Então, desde de pequenininha assim, a minha netinha vem com a mãozinha pedir a bênção. Aleluia, glória a Deus. Vocês sabem que isso tinha acabado? Há muitos anos atrás, a gente ouvia, eu ouvia até minha esposa, ela pedindo, benção mãe, benção pai, benção avó. E eu falava assim, que caretice, que negócio careta, esse negócio de pedir bênção, né? Coisa do passado, coisa arcaica. Mas hoje, depois que eu conheci a palavra, irmãos, eu entendi o poder que tem numa mãe, num pai, que são autoridade espiritual sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Liberar a bênção, aleluia, não tem coisa melhor. Eu te abençoo, meu filho. Não é assim, Deus te abençoe, porque Deus já está abençoando através de você. Você é o representante dele aqui na terra, aleluia. Então quando ele te pedir bênção, pai, eu te abençoo, meu filho. Há uma autoridade sobre a minha vida, eu sou sacerdote do lar, eu te abençoo, meu filho. Vai com Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quantos estão comigo aqui? Bendito seja Deus. Então, essas mamães têm o poder, e eu quero falar sobre 3 características de mães que marcam gerações através da sua fé. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero falar é a fé não fingida. É uma vida autêntica diante dos filhos. Uma fé não fingida é a fé que elas mostraram para Timóteo. Por isso que aparece lá, trazendo à memória a fé não fingida, que foi ministrado pela Lloyd e pela Eunice. A fé que elas passaram para Timóteo não era uma fezinha, não, era uma fé não fingida. Era uma fé de manhã, de tarde e de noite. Era uma fé dentro da igreja e fora da igreja. Era uma fé no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, dentro do ônibus, no metrô. Aonde quer que essas mulheres estavam, elas eram mulheres de fé. Aleluia, aleluia. O meu filho, o Marcelo Júnior, quando a gente aceitou o chamado de Deus para o tempo integral na igreja, porque eu trabalhava e doava só à noite para a igreja. Trabalhava durante o dia inteiro, entrava no serviço às 8, saía às 18, de segunda a sexta, às vezes de sábado também. Mas Deus, Ele me chamou para ficar o tempo integral para a obra. E por que que Deus me chamou? Porque acontecem muitas coisas durante o dia. Às vezes alguém morre e a gente tem que ir lá fazer um culto fúnebre. Às vezes alguém vai internado, a gente precisa ir lá fazer uma oração no hospital.
Irmãos, eu já ganhei almas dentro de hospitais, já batizei pessoas dentro de hospitais, e pessoas que foi só eu batizar, no dia seguinte a pessoa morreu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tipo aquela extrema unção, sabe como é que é? Sim ou não? Irmãos, não brinca comigo não, porque se eu orar e encomendar a alma, meu filho, minha filha, aleluia, a gente para de sofrer nessa terra que eu falo, Senhor, está sofrendo e está fazendo a família sofrer, pode recolher que já está pronto, já batizei, tal, no outro dia é batata. Aleluia. Mas como que vai fazer isso se a gente está trabalhando? Como é que dá para ir para o hospital? Como é que dá para levar pessoas para o centro de recuperação? Para fazer tanta coisa que a gente faz, é visita, é aconselhamento, pessoas que vêm aqui para o gabinete pastoral receber aconselhamento, vêm aqui fazer alguma terapia, alguma coisa, e a gente precisa estar. Então não dava para continuar no trabalho. Só que eu quero aqui só dar uma pincelada, porque aquele relógio fala muito alto. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando eu fui convidado para vir para o tempo integral, o salário que me foi oferecido era 10% do salário que eu estava ganhando. Eu ia ganhar o dízimo do que eu ganhava. O que eu dava de dízimo na igreja é o que me ofereceram de salário. Quem está entendendo? Eu sempre fui dizimista, então eu dava lá o meu dízimo todos os meses. E quando o pastor presidente me chamou, falou assim, presidente da nossa denominação, falou, é bom você ficar na igreja, a igreja nunca vai crescer se você tiver um trabalho, porque a igreja cresce quando o pastor está disponível, quando ele vai visitar, quando ele está perto, próximo. Quem está entendendo? Se você ficar só, não está disponível, então a igreja não tem como crescer. Aí me falou o salário, aí eu peguei e falei assim, eu tenho que falar com a minha família, esse salário aí, eu tenho que falar com a minha família. Aí cheguei em casa, reuni família, e disse assim, meu bem, Danilo, que é o mais velho, e Marcelo Júnior, que era o mais novo, ainda dos dois crianças, mas já entendiam alguma coisinha. Falei assim, olha, o pastor presidente está me oferecendo eu ficar em tempo integral na igreja, mas o meu salário vai ser esse. Falei o valor. Eu falei, isso é o dízimo que eu dou hoje na igreja. Então se a gente for passar para esse dízimo, para esse valor aí, não vamos mais no cinema, não vai ter mais McDonald's, não vai ter mais pizzas, porque a gente comprava pizza todo final de semana. Vai acabar tudo isso daí. Aí o Danilo, mais espertinho, levantou e falou, pai, se Deus está te chamando, Ele vai cuidar de nós. Aleluia. Aí aleluia. Aí eu olhei para a esposa, falei, aí meu bem, aí eu e ela já foi um chute na canela, né? Porque a gente estava com medo, mas de repente Deus usou uma criança pura, que buscava muito o batismo no Espírito Santo. Danilo era um menino de Deus, ele queria ser cheio do Espírito Santo, e ele falou isso aí para a gente. Foi quando nós então falamos amém, e aí fomos para o ministério em tempo integral, e ficamos na igreja, até hoje estamos aqui na igreja, em tempo integral. Meu tempo é só para obra, eu não faço mais nenhum tipo de atividade rentável, que me dê rendimentos, salários, essas coisas. Aí quando eu estou falando disso, que você vai entender agora. Aí o meu filho, o Marcelo Júnior,
O Marcelo Júnior, irmãos, é um moço abençoadíssimo. Eu amo o Marcelo Júnior, ele é um meu parceiro, está aqui comigo, serve a Deus aqui. Divido o altar com ele aqui, todos vocês sabem disso. Mas ele me deu uns trabalhinhos, queridos. Na época de menino, menino danado. Sabe aqueles meninos danado? Era o Marcelo Júnior. Eu tinha que brigar com ele. Juninho, senta aí agora. Parava o culto, irmãos. Tinha que parar o culto, mandar ele sentar, porque ele ficava correndo com as crianças, atrapalhando no culto. Eu tinha que botar ele de castigo na igreja. Senta, a hora que chegar em casa nós vamos conversar. Senta aqui na frente. Aí vinha ele tudo, sentava aí na frente, ficava. Mas quando ele chegava em mim e falava assim: pai, porque vai crescendo, criança cresce, irmãos, esses meninos crescem. Quem tem criancinha aí que vai crescendo, vai perdendo a roupa, né? Vai perdendo o tênis. Aí ele chegava em mim: pai, meus pés estão assim dentro do tênis, ó. Não cabe mais no tênis. Ou então ele arrebentava chutando bola, jogando futebol, arrebentava o tênis, chegava em mim: pai, ó, meu tênis, preciso de um tênis novo. Eu falava assim: filho, está vendo ali o seu quarto? Ele: entra lá agora, dobra o teu joelho e fala com o papai do céu, porque ele nos chamou para a obra e ele vai ouvir a sua oração, ele vai responder. Ele vai responder. Aí sabe o que acontecia? Ele entrava lá e ia orar. E ele entrava mesmo e orava. E sabe o que acontecia? Às vezes no mesmo dia a gente vinha para a igreja, para o culto, e aí alguma irmã da igreja chegava lá assim: ô pastora Vilma, olha lá no meu trabalho tem umas professoras lá, e elas doaram aqui essas roupas aqui, tênis, que as crianças crescem muito, perde rápido, está novinho, olha, dá uma olhada, mas o menino cresceu, o pé não cabe mais, está aqui um tênis tão lindo, tão bacana. Ia ver, irmãos, o número do Juninho, o número do Júnior. Aí ele olhava para mim e falava assim: pai, dá certo, pai. Eu falava: claro que dá certo, meu filho, aleluia, é a fé genuína. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: você precisa ensinar a fé genuína, aleluia. A minha filha, a Débora, um dia ela pediu para mim: pai, eu vi na televisão uma casinha de boneca, eu quero ganhar a casinha de boneca. E eu falei assim: filha, vai orar, filha, vai orar. E eu fui dar aula naquele ano, eu estava dando aula lá na represa Guarapiranga, em Santo Amaro, lá dava aula numa igreja apostólica lá, estava dando aula, eu saía cedinho de casa, voltava umas 2 da tarde, eu fui e voltei chorando, falando assim: Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar uma casinha de boneca, uma casinha para minha filha, Senhor. Que isso, Senhor? Eu, quando estava trabalhando eu tinha dinheiro, agora eu estou na tua obra, eu não posso dar um presentinho para minha filha. Aí eu fui dar aula, sabe o que aconteceu, irmãos? No intervalo da aula, a bispa da igreja lá apostólica, uma igreja apostólica, ela chegou em mim assim, e colocou um negócio aqui no meu bolso. Na hora do intervalo, eu saí da minha casa chorando, diaconisa Vera, falando: Deus, eu não tenho um presentinho para minha filha, dia das crianças. A bispa colocou um dinheirinho aqui, um negócio, quando eu olhei era o dinheiro. Eu falei: ô bispa, pelo amor de Deus, bispa, o que é isso aqui? Ela falou: pode pegar, você está me achando com cara de boba? Foi Deus que me mandou colocar isso aí dentro do seu bolso, você trata de pegar, porque com isso que eu estou fazendo eu vou ser muito abençoada, porque eu estou semeando na vida de um homem de Deus, de um pastor abençoado, e eu tenho certeza que eu vou colher o fruto dessa semeadura. Aí eu fiquei assim: tá bom, então tá bom, se é assim, tá. Aí tinha uma Nippon ali na Cursino, quando eu voltei, passei na Nippon e falei: vou ver se eu consigo comprar a casinha. Cheguei lá, irmãos, não tinha casinha que dava, mas tinha umas peças,
mesinha, tudo pecinhas que peguei tudo e montava não era a casinha, mas dava para formar uma casinha, né? Ela ficou toda feliz, a menina ficou toda feliz com a casinha de boneca dela, mas não era a que ela queria, não era a que ela queria. Aí eu fui chamado por um irmão da igreja, ele muito bem de vida, próspero, uma pessoa próspera, me chamou para eu fazer uma manutenção. Ele falou: pastor, meu computador parou, eu preciso dele funcionando, o senhor não pode correr aqui para consertar para mim? Pelo amor de Deus, eu preciso fazer funcionar, hoje é sábado, ninguém. Eu falei: não trabalho mais, filho. Ele: não, mas você tem que me ajudar, eu preciso do computador. Aí eu falei: tá bom. Fui lá na casa dele, e ele tinha umas filhas já adolescentes, e a minha filhinha subiu com as adolescentes lá para o quarto delas, e tá brincando e tal. Aí consertei o computador, deixei tudo certinho lá. Aí na hora de ir embora, a minha esposa chamou, né? Vem, Débora, vamos embora, tal. Dali a pouco tá a Débora descendo com uma mochila nas costas, carregando uma casinha de boneca assim, irmãos. A Polly, umas bonecas cara para dedéu, cada bonequinha daqui, desse tamanhozinho aqui, custava 100 pau, é horrível, irmãos. E tinha a casinha que ali dentro tinha uma roupinha de borracha assim, era caríssima aquelas roupinhas, estava abarrotada a casinha de boneca de roupinhas. E a Débora com a mochila nas costas, com a casinha assim descendo. E a Vilma falou: Débora, vai lá, devolve, coloca lá, nós estamos indo embora, já acabou a brincadeira, agora é hora de ir embora. Ela falou: não senhora, eu fui muito abençoada, eu sou muito abençoada, eu orei e Deus me deu a casinha. Irmãos, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ensinamos os nossos filhos uma fé não fingida, e quando você vive a fé não fingida, você contagia. Quem está do teu lado aprende a orar, aprende a acreditar que existe um Deus que está olhando para você, que está olhando para a tua situação. E Paulo está falando para o seu discípulo amado, ele está dizendo assim: ei Timóteo, traga à sua memória aquela fé não fingida que habita em ti, a qual habitou antes na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Aleluia, traga a sua memória, traga a sua mente a fé não fingida. A fé não fingida, essa fé muda situações. Paulo está ensinando, sabe esse problema que você está passando aí, Timóteo? Todo pastor passa, todas as pessoas passam, mas para você encontrar a solução, tem que trazer a fé, tem que trazer a fé de volta para a sua memória. Coloca de novo na sua memória, irmãos. A pior coisa que existe para um crente é se acostumar, é entrar numa rotina de igreja, é você olhar no teu celular e ver lá e falar: hoje tem culto, olha lá, estão avisando que hoje tem culto, nós temos que ir para o culto, né? É dia de compromisso com a igreja. Irmão, se você entrar nessa rotina, hoje é dia de ir para a igreja, é o dia do compromisso. Então, essa sua fé, porque aí você poderá dizer para qualquer pessoa, né? Não, eu vou na igreja, todos os cultos eu estou lá. Mas é uma fé fingida. Você vem porque é uma tabela, você vem porque você tem um compromisso, porque está na tua agenda. Ao contrário daquele povo que saía lá de Samaria, que saía lá de Nazaré, do norte do país,
e caminhavam e peregrinavam dias, cantando nas estradas, no sol quente, nas estradas de terra, enfrentando perigos, tantas coisas que haviam naquela época, mas eles iam cantando. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Alegrei-me. É uma alegria estar na casa de Deus, é uma alegria estar onde Ele está. Eu vou lá não é porque eu quero um carro, não é porque eu quero uma casinha de boneca, eu vou lá porque o meu Senhor estará lá, e eu preciso sentir a presença dEle, eu preciso renovar a minha aliança com Ele, eu me alimento da presença dEle. É dele que eu estou precisando, é dele que eu preciso, é de estar com Ele que eu preciso. Aleluia. Já saí fora do esboço, mas eu quero dizer para vocês que esses dias eu estava estudando sobre Daniel, até citei ele aqui, quando ele vai para a cova dos leões e tal, mas depois que ele sai da cova, ele continua ali uma obra, muda o governo, e ele está agora num novo governo, mas ele continua sendo um homem importante naquela nação, um homem importante, um homem de destaque. Ele era uma espécie de um sátrapa, um governador, alguém de muita importância lá. Mas mesmo assim você vai ver Daniel orando. Ele propôs no coração não comer nenhuma coisa desejável. Propus em meu coração não comer nada desejável ao paladar, não beber vinho, nem os manjares, nem nada daquilo que é agradável ao paladar. E apliquei-me a orar por 3 semanas, 21 dias. Jejuou por 21 dias. Um homem importante, um homem que estava em destaque, um homem que ocupava um cargo, irmãos, invejável. Qualquer pessoa gostaria de estar no cargo dele. Vamos dizer, ele tinha tudo. Ele tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava. Ele era alguém da corte. Mas ele queria mais. E o que ele queria mais só era possível ser alcançado se ele orasse mais, se ele jejuasse mais, porque o que ele queria eram respostas da parte de Deus. Ele queria comunhão com Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho, pergunta para ele qual é o preço que você está disposto a pagar por mais da presença de Deus. Aleluia. Uma fé não fingida é uma vida autêntica diante dos filhos, diante da sociedade. Irmãos, eu falo para vocês, eu não sou rico. Se você precisar de algum aí, não conte comigo. Procure ali o Rafael, fala com ele, Gervásio, o Jorge aqui, ó. Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um Deus que eu sei que nele eu posso confiar. Eu sei, irmãos,
Eu vou dar dois pequenos testemunhos bem rápido. Um dia eu estava precisando de um terno e eu fui no shopping com a minha esposa. Ela foi pagar a última prestação da CIA. Quem já fez compra na CIA aqui? Abuse e use CIA. Aí ela foi lá fazer pagar a última prestação. A gente comprou umas roupinhas ali, parceladinho. Só que para pagar tem que passar por dentro da C&A inteirinha. Tem que ir lá no fundão. Aí ela foi em frente à C&A aqui do Shopping Plaza Sul. Tinha uma Garbo na época. Fábrica de ternos. Eu já com os meus terninhos tudo batido, falei assim: Senhor, minha esposa está quitando uma dívida, e que tal eu fazer uma nova agora, Senhor? Agora que ela está quitando uma, eu acho que eu estou precisando de um terno, eu vou comprar um terno aqui, Senhor. Nada que eu faço, irmãos, é sem a direção de Deus. Aí eu fui assim, irmãos, eu vi um terno, verde oliva, irmãos, verdão, verde oliva, verde exército. Aí você já sabe, eu fiquei louco. Falei assim: esse é o terno que eu quero. Falei: Senhor, olha aqui o meu terno. Falei: Senhor, abençoa, eu vou comprar isso aqui, Senhor. Ele falou assim: não compre. Falei: poxa, Senhor, mas ela está pagando agora a última continha. A gente falou: não compra, eu vou te dar, esse aí eu vou te dar. Aí eu falei assim: amém, aleluia, Ele é bom, irmãos. Aí minha esposa saiu de lá, ela me viu olhando, falou: bacana o terno. Eu falei assim: olha esse aqui, tá vendo esse verdão aqui? Ela: Deus vai me dar ele. Deus falou agora aqui no meu ouvido que Ele vai me dar esse terno aí. Aí ela falou assim: amém, tá bom. E tipo assim, né? Glória a Deus, né? Tá dizendo, né? Irmãos, passou uma semana, a gente estava na igreja, os filhos em casa dormindo, que estudavam durante a semana, às vezes eles ficavam em casa. E chegamos da igreja, e quando eu abri a porta assim, em cima do sofá tinha um praterno lá, esticado assim, em cima do sofá da sala. E aí eu peguei e falei: ué, esquisito, um praterno da Garbo? Eu não comprei terno. Aí fui lá abrir para ver, né? O terno verde oliva. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus, corri lá no quarto, acendi a luz, falei: Danilo, Juninho, que terno é aquele? Que negócio é aquele que está lá na sala? Aí o Danilo, sonolento, falou para mim: ah, pai, foi um homem que passou aí e perguntou se aqui era a casa do pastor Marcelo. Eu falei que era, ele deixou isso aí, falou que é para o senhor. Falei: mas quem é o homem? Ele falou: não sei, eu nunca vi esse homem, ele passou aqui e mandou te entregar esse terno. Eu falei: Danilo, acorda, pelo amor de Deus, filho, não é possível isso ter acontecido. Como é que pode você nunca conhecer a pessoa vir aqui entregar um terno? Aí ele falou: eu não sei, eu não conheço esse homem. Uma coisa eu me lembro, ele veio com um presbítero aí, o presbítero Vitorino. Aí eu falei assim: ai meu Deus, fui lá, peguei a agenda e liguei para o Vitorino: presbítero Vitorino, graça e paz, meu irmão. Ele falou: amém, é o pastor Marcelo. Ô pastor, tudo bem? Falei: graças a Deus, irmão, por favor, tira-me uma dúvida, o senhor veio na minha casa hoje? Ele falou: eu fui. Aí eu falei assim: mas com quem que você foi lá que deixou lá um terno? Ele falou assim: um diácono lá da igreja do pastor Daniel. Aí eu peguei e falei assim: mas por que ele? Ele falou: não, ele disse que queria te dar um terno, e se eu conhecia o seu endereço, e eu levei ele lá. Aí eu peguei e falei: me dá o telefone desse diácono. Aí deu o telefone do diácono, eu liguei para o diácono, falei assim: diácono, que negócio é esse aí, que meu filho? Ele falou: ô pastor, eu não entendi também nada não. Eu
eu vou ser ordenado diácono, eu vou ser ungido diácono agora, no próximo final de semana. E fui comprar o terno para mim, fui lá, pus o terno, tirou a medida, fez a barra, fez tudo. Quando estava tudo prontinho, aí Deus falou assim: esse terno não é para você, esse terno é para entregar para o meu servo, o pastor Marcelo. Compre outro para você. Aleluia! Compre outro para você. Aí ele falou assim: então, pastor, eu tive que comprar um outro para mim, e eu te abençoei aí, receba, porque veio da parte de Deus. Eu falei: irmão, você nem sabe, irmão, eu namorei esse terno, eu vi ele lá, eu falei para minha esposa: Deus vai me dar esse terno. Ele falou: então, é da Garbo, lá do Shopping Plaza Sul, se no serviço o senhor pode trocar. Eu falei: eu já pus, irmão, está em cima, a barra está feita, eu não preciso mexer em nada, é o meu número. Louvado seja Deus. Irmãos, para não alongar, eu tenho muitos testemunhos desse naipe, desse gênero. Para não alongar, um dia eu desci no prédio que eu morava aqui em frente ao NIP, no Jardim Santa Cruz. Eu desci e aí Deus falou assim comigo: escolhe um carro aí, eu vou te dar um carro novo. Eu quero te dar um carro novo. E eu falava assim para minha esposa: esposa, ajuda eu a escolher, porque Deus falou para a gente procurar um carro aqui, que Ele vai dar para a gente um carro novo. Aí ela falava assim: ah, Marcelo, para com isso aí e tal. Eu falava assim: mas é um carrão, não, Deus está falando que é um carrão. É um carrão. E ela ficava: para com isso, e não sei o que, não sei o que lá. Aí nós fomos fazer uma visita com o nosso carrinho, e eu bati o carro, irmãos, na Anchieta. O engavetamento, o meu carro deu perca total. Perca total. Aí falei: poxa, o Senhor falou que ia me dar um carro novo. Eu perdi o carro, até o que eu tinha perdi. Mas fiquei ali naquela fé. Mas Deus falou que vai me dar um carro novo, e é um carrão. Aí sabe o que aconteceu? Uma pessoa soube do meu acidente e falou para mim: olha, Deus falou para mim desse acidente, Deus me mostrou antes de acontecer, Deus já tinha me mostrado, e Ele falou que era para eu te ajudar a comprar um carro novo. Aí eu peguei e falei assim: como assim? Deus falou comigo, eu tenho que te ajudar a comprar um carro novo. Me dá o número da sua conta, para encurtar, me dá o número da sua conta. Aí minha esposa deu o número da conta, e fui lá, recebi o perca total, como é que fala? Seguro, a indenização do seguro. Peguei, coloquei na conta. Aí dali a pouco a pessoa ligou e falou: pode estar na conta lá, pode comprar o carro, mas não pode tirar nem um centavo, porque Deus falou que é para carro, um carro bom, carrão, Deus falou. Aí eu falei assim: meu Deus, Deus tinha falado que era um carrão. Aí eu falei: vou lá olhar, né? Porque eu pensei que ela ia dar uns 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quando eu olhei, irmão, era um dinheiro para comprar um carrão. E Deus falou assim: não pode comprar nada, não é para comprar nenhuma bala, tirar desse dinheiro aí, é para comprar o carrão. Aí eu fui lá na loja, comprei à vista. Irmão, você precisa de ver eu entrando numa loja de carrão, eu entrando assim. Vai pagar como? À vista. Aleluia. Deus mandou. Aí saiu com aquele carrão de lá. Aí passou, é bem rápido, agora eu vou encerrar, de verdade. Fala para o teu vizinho: agora vai encerrar mesmo. Aí me veio, irmãos, um desafio. Eu tinha que mudar daqui para ir para Sorocaba.
E eu falava com Deus, eu só vou se for para ter uma casa boa lá. Eu não quero morar num apartamento no interior, eu já sou do interior. Eu morava numa baita de uma casona no interior. Agora eu vou lá para morar num apartamento? Não, eu quero uma casa boa. Se o Senhor me arrumar uma casa boa, eu vou. Aí tal, pus a venda o apartamento, não vendia. Mas um dia uma pessoa me ligou e falou assim, olha, o seu cunhado aqui está dizendo que você quer comprar uma casa aqui e tal, vamos negociar? Vamos negociar. Começamos a negociação e eu falava, não tenho condições, esse dinheiro que você quer de volta, não tenho condições, não dá para mim. E aí ele ligava de novo, faz uma contraproposta, você não é bom de negócio, você tem que me dar uma contraoferta e tal. Falei, eu não tenho nem uma arruela para te oferecer de volta. Aí ele falou, pô, mas você não tem aí uma bicicleta, um carro, alguma coisa? Eu falei assim, eu tenho só um carro, o carrão. Aí ele pegou e falou, eu aceito o seu carro, está fechado o negócio. Eu saí de um apartamento de 84 metros para uma casa de 320 metros quadrados. Aleluia, louvado seja Deus. Aí é que eu entendi o porquê que precisava ser um carrão, porque se fosse um carrinho não ia dar negócio na casa. Quantos estão comigo e estão entendendo? Não ia dar para fazer essa troca, irmãos, mas porque Deus tinha um plano, estava no controle de todas as coisas. Ele proporciona essa. Olha para o teu vizinho e diga para ele, tem que ter fé não fingida, tem que acreditar, irmãos, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Aleluia. A fé não fingida é essa fé que transporta montanhas, é essa fé, irmãos, que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Eu poderia aqui ficar mais um tempão aqui contando testemunhos, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele cuida de nós, Ele nos cerca, Ele nos pega no colo, irmãos, quando nós estamos precisando. É Ele quem nos pega no colo. É Ele que usa alguém para te dizer, olha, está passando por problema, então traz à sua memória a fé que está aí dentro. Talvez você esteja pensando, eu estou sem fé, eu não aceito mais, eu não acredito mais que essa situação possa ter uma solução, mas Deus está falando para você hoje, traga essa fé genuína que está aí dentro, que há dentro de você. Traga, coloca para fora, exerça essa fé, que você vai transportar montanhas. Deus vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Amém, irmãos? Vamos ficando em pé em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Assim no seu peito, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Aleluia. Você, olha, tem pessoas aqui, aí nas redes sociais, tem pessoas que esta semana, escute o que o Espírito do Senhor está dizendo, esta semana você vai ver, se você exercer essa fé não fingida, uma fé genuína, uma fé que acredita que Deus é poderoso para fazer o impossível, aquilo que para você não está dando. Você já tentou várias coisas,
Você já fez um monte de coisa, mas não conseguiu. Na sua força, no seu braço, do seu jeito, não deu certo. O Senhor vai te mostrar que Ele é o teu Deus e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é poderoso para fazer com que essa porta se abra, para fazer se cumprir na sua vida a promessa que Ele liberou sobre você. Aleluia, 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 aleluia. Gere, deixa que essa fé seja gerada. Deixa que essa fé seja gerada, que ela possa sair do seu ventre, que ela possa sair do teu interior, que você possa caminhar nessa fé, com essa certeza de que o Senhor está falando com você nessa noite e de que algo especial vai acontecer. Você vai contar o testemunho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós consagramos esses elementos ao Senhor, Pai. O pão, o suco da uva, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, e declaramos que a partir dessa consagração, Pai, eles se tornam, Pai, representação, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, Pai, que foi vertido na cruz do Calvário. Então, ao ingerirmos, Pai, esse pão, ao ingerirmos, Senhor, esse suco da uva, Senhor, ó Deus, consagrados a Ti, Senhor, que nós possamos receber do Senhor a vida que está no Seu sangue, a vida que está no Teu corpo, Pai, que foi partido por nós, Senhor. Que em nome de Jesus nós consagramos ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Está escrito na palavra, o apóstolo Paulo, orientando a igreja dos Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente o faz para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há muitos entre vós doentes e muitos que dormem. Então, Paulo está dizendo que nós devemos nos examinar. A ceia não é minha, eu não posso dizer você participa, você não, você vai, você fica. Quem sou eu para dizer? Mas cada um de nós temos que nos examinar para saber se a gente está de bem com Deus. Se não está, então fica bem. Busca o seu renovo espiritual, busque se aproximar